Amados irmãos, chegou a hora de nós adorarmos a Jesus no nosso culto online. Eu já quero que você se prepare aí o seu ambiente, chama a família, os amigos, esteja preparado para viver agora um grande momento de adoração, de nós mergulharmos na Palavra de Deus e sermos fortalecidos pela Palavra de Deus, essa Palavra que é eterna, essa Palavra que salva, que restaura e que também é cura para nossas vidas. Eu também quero te encorajar agora a você compartilhar o link desse culto, aí você tem um botãozinho, você aperta compartilhar e envia para os teus amigos, para a tua família, para colegas de trabalho, compartilha agora o máximo, para reunir o máximo de pessoas, para a gente estar aqui adorando ao Senhor. Fique agora em posição porque nós vamos orar por esse culto e por nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Deus, como igreja. Entender que reunir como igreja, Pai, é muito mais do que templos, é muito mais do que um local físico, Pai. Nós estamos aqui online, mas nós estamos aqui com o mesmo espírito, o mesmo propósito, Deus, para sermos um contigo, Deus, e reconhecer que Tu é o Rei das nossas vidas, Rei das nações, que o Senhor continua no controle sobre tudo, Deus, e que a Tua palavra venha manifesta, Pai, venha gloriosa hoje nesse culto, Pai, trazer vida, trazer paz, alegria, Deus, também trazer, Deus, o confronto naquilo que nós precisamos deixar para trás e superar, Deus, mas que a nossa vida venha ser alinhada contigo e ser fortalecida contigo ainda mais para esses tempos, Pai, para o dia da Tua volta e para o grande encontro contigo, Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu declaro em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Nós possamos aproveitar esse momento para estar mais perto do Senhor, para buscá-lo mais. Que nós possamos declarar que o lugar que nós queremos estar é aos pés do Senhor. Pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Senhor, é tudo que nós precisamos. O Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar. Meus amados, chegou um momento muito especial, que é o momento dos dízimos e das ofertas. Essa semana eu tive uma experiência de uma pessoa me procurar e perguntar: pastor, é errado eu orar por riqueza, eu orar para ficar rico? E o que a gente sempre tem que levantar diante desses questionamentos e desses nossos desejos é: por que nós queremos ter riqueza? Por que nós queremos ficar rico? Lembre-se da parábola do jovem rico. Lembre-se que em Lucas 18 fala que Jesus encontrou esse jovem, ele cumpriu princípios, ele tinha grandes riquezas, mas lhe faltava uma coisa: lhe faltava um amor integral a Deus. E quando você tem esse amor integral, que é o primeiro mandamento, amar a Deus, você não se priva, você não se prende a coisas dessa terra. Os seus tesouros não são conquistados com coisas dessa terra, mas seus tesouros são celestiais. Mas como é que a gente pode refletir isso e trazer isso para nossas vidas? E vamos refletir aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala, ensinando para o seu servo Timóteo, para o seu discípulo. Ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Paulo ele deixa algo bem claro aqui, que o dinheiro ele é a raiz de todos os males. Lembre-se também lá de Lucas 18, do jovem rico. Aquele jovem, ele foi tão preso ao dinheiro, ele se apegou tanto àquilo que ele deixou até mesmo de seguir Jesus, ele deixou de seguir aquele que era guardado, o Messias, o Salvador. E Paulo, quando traz esse ensinamento a Timóteo, que serve para nós, para esse tempo, para agora, preste muita atenção, porque ele está dizendo o seguinte: primeiro, que ele também está advertindo contra falsos mestres e falsas doutrinas que supervalorizam ao dinheiro. Nós devemos ter o cuidado com isso, quando o dinheiro ele é supervalorizado. Lembra que a Bíblia está dizendo aqui que o dinheiro ele é uma raiz de todos os males. Então isso não é algo para ser supervalorizado. Se está ensinando para você valorizar o máximo de dinheiro, coisa que nós não fazemos aqui, isso tende a ser uma característica de um falso ensino, um falso profeta. Porque o que nós temos que supervalorizar, na verdade, é servir a Deus, é buscar as coisas do céu e trazer isso aqui para a terra. Paulo ele também adverte o seguinte: o cuidado com as pessoas que fazem disso a obra de Deus com um fim lucrativo. Falsos profetas e falsos mestres também utilizam muito disso, a gente vê muitas situações assim, e felizmente às vezes muitas pessoas generalizam e acham que todas as igrejas trabalham dessa forma. Tudo que a gente semeia e derrama aqui para a igreja do Senhor, no altar do Senhor, é para o crescimento do reino, é para a manutenção desse templo, é para ajudar vidas. Esse é o nosso foco e nosso maior projeto aqui. Paulo ele também diz o seguinte: que pelo amor ao dinheiro, muitas pessoas agiram contrárias à vontade de Deus. Muitas pessoas se desesperam tanto por status, por bens, pela ganância, por possuir algo, que elas agem contrária à vontade de Deus. Então entra no pecado, entra na ganância, entra na cobiça, entra naquela linha de querer ter algo tão terreno e desfocar do que Deus quer nos proporcionar celestial e aqui na terra também. Paulo ele também diz o seguinte, que o dinheiro ele pode gerar bênção e maldição. E o quinto ponto é que nós temos que ter uma atitude equilibrada sobre o bom uso do dinheiro. O que é que você tem feito com os seus recursos? Isso está gerando bênção ou maldição na sua vida? Entenda que não é porque você está bem financeiramente que, consequentemente, você não está bem espiritualmente com o uso do seu dinheiro. Quando a Bíblia fala de dízimos, quando a Bíblia fala de ofertas, falando sobre dízimos, é princípios que nós honramos a Deus. Se nós queremos tudo de Deus, nós também devemos entregar tudo de Deus. Mas olha que quando se fala de dízimo, aqui fala de uma parte, de um percentual. Nós devolvemos aquilo que Ele já nos deu. Oferta é algo que é de coração.
É algo que nós queremos somar de coração para contribuir com o reino, porque saber que aquilo vai fazer diferença na vida de alguém. Se eu estou aqui hoje, se tem pessoas aqui hoje, é porque um dia alguém semeou nesse reino e a igreja continuou avançando e por avançar alcançou vidas e restaurou vidas em nome de Jesus. Esse é o nosso maior plano e esse é o nosso maior foco aqui quando se trata sobre essa área do dinheiro que temos que ter tanto cuidado. E olha o que aqui diz aqui em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. É você entender que não tem problema você querer ser rico ou querer ter dinheiro, a bênção do Senhor ela enriquece. Então não tem problema você prosperar e tudo, mas lembre-se dos princípios e não deixe que o dinheiro seja a raiz do seu coração, a sua maior motivação, a sua maior busca de vida. Você tem que quebrar isso, a sua maior busca de vida deve ser o reino de Deus e a sua justiça e tudo será acrescentado para você e para a sua família. E Jesus ele também diz o seguinte, olha o que ele fala em Mateus 25, 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aqui é mais uma parábola que Jesus está contando e ele está deixando bem claro para aquele servo, você foi fiel no pouco e eu lhe colocarei sobre o muito. Então não tem a ver com grandes quantidades, não tem a ver com a sua capacidade do que você vai semear ou não, mas por que você está fazendo isso? E você tem sido fiel no pouco? Como é que você administra e gera as suas finanças e como é que você soma isso para o reino de Deus? É por isso que eu trago essa palavra para lembrar, para divertir e para mostrar também, meus irmãos, quanto é prazeroso e um privilégio nós somarmos no reino de Deus. Nós semearmos aqui nessa casa, porque essa casa ela tem atingido vidas, tem transformado vidas. Tudo que você contribui aqui, de certa forma, vai gerar um impacto para alguém, seja no seu espaço físico, seja na vida de pessoas que estão aqui servindo, seja através de uma ação social, de uma cesta básica, alguma coisa que a igreja realiza. Tudo isso vai ser prioridade para a vida de alguém e é prioridade no reino de Deus. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Então que Ele venha te enriquecer, mas te enriquecer e te abençoar para você ser próspero e a tua prosperidade também abençoar vidas ao seu redor e também a sua igreja local. Amém? Eu quero te lembrar que você pode ofertar e dizimar através da nossa conta bancária, que vai estar aqui na nossa tela, o nosso QR Code. Você pode fazer uma transferência bancária, mas também você pode fazer um Pix, que hoje é 24 horas e que é bem mais prático e bem mais rápido. Nós também estamos com a Marcha do Amor. Então você também pode doar alimentos, você deixa sua mensagem, a gente vai até você, a gente também pode ir até você para recolher sua oferta ou seu dízimo. E também se você quiser fazer uma transferência para a conta bancária para ajudar na Marcha do Amor, é só você deixar a mensagem para a gente saber que você quer somar nisso também. E vamos orar e vamos entregar a nossa vida e nossas finanças ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada membro dessa igreja, cada irmão, cada pessoa que assiste esse vídeo agora, Deus. E vem nos dar, Deus, esse coração que vai exercer fidelidade a Ti, Deus, que vai ser fiel a Ti, Deus, acima de qualquer coisa, Deus. Vem, Deus, prosperar na vida dessas pessoas, Deus, para que elas também venham prosperar na vida de outras pessoas, Deus. E vem dar entendimento sobre o princípio, Pai, de semear na Tua casa, Pai, de dizimar e ofertar na Tua casa, porque isso vai gerar manutenção do Teu templo, mas isso também vai gerar o alcance para impactar vidas, Pai, para que a Tua palavra seja semeada e se expanda por vários e vários lugares em Quixeramobim e pelo mundo, Deus. Dai-nos esse entendimento, dai-nos essa mentalidade, Deus. Dai-nos também esse amor a Ti, Deus, assim como Tu foi fiel, enviando o Teu Filho também como oferta, como entrega por nossas vidas, Deus. Que as pessoas abram a mente sobre isso, Deus, e que a gente faça isso com amor e com entrega, Deus. Vem abençoar, vem prosperar, vem proteger, Deus, vem livrar de todo mal, Deus, e vem nos encher daquilo que vem de Ti. É isso que eu te entrego, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja. Chegou um momento todo especial, que é o momento da nossa palavra de hoje, a nossa mensagem. A gente quer saber aquilo que Deus vai trazer, né, hoje para nós, através da mensagem dele. E desde já eu quero pedir que você venha chamar toda a sua família aí para onde você está, aumenta o volume, convide cada vez mais pessoas para juntos nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra dele em nós produz vida, nós precisamos da vida dele em nós. Amém? Então, o título da nossa mensagem é Dívida Perdoada, uma atitude maior que a vergonha. Queria pedir para, antes de iniciarmos, você também estar orando pela minha vida, juntos, para que Deus venha cada vez mais me usar poderosamente nesse dia para falar com você. Amém?
Obrigada, Senhor Deus amado, por esse momento. Pai, eu peço que eu venha me calar e que Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida. Abre os olhos e os ouvidos espirituais de cada pessoa que vai estar ouvindo, que o Senhor venha manter o nosso coração diante de Ti, para compreender aquilo que o Senhor tem colocado dentro dele. Muito obrigada desde já por cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que já está sendo abençoada nesse momento. No nome de Jesus, amém? Quero iniciar falando um pouco sobre o Salmo 139, versículo 4, que ele vai falar o seguinte: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Nós sabemos que Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, nossos sentimentos, conhece tudo que está dentro de nós, Ele conhece você e sabe o que você está pensando agora nesse exato momento. Deus, Ele é onipotente, ou seja, Ele tem um poder ilimitado, ninguém pode limitar o poder de Deus. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo está aqui também, está aí com você, está em qualquer outro lugar. Ele é onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece, completamente tudo. Então, nós não podemos nem definir a grandeza de Deus, porque ela é maior do que a nossa compreensão. Amém? Então, nós queremos, diante de mão, dizer para você que Deus, Ele sabe do seu coração, Ele sabe o que você tem passado, sabe o que você está passando. E mesmo que você não tenha palavras para se chegar a Ele, falar coisa alguma, mas eu sei que você vai usar de alguma forma os seus pensamentos, as suas emoções, as suas lágrimas, e Deus, Ele recebe. Amém? Então, vamos estar dando continuidade. Queria que você abrisse a Bíblia também e acompanhasse comigo o nosso texto base, que vai estar em Lucas 7, a partir do versículo 36. Vamos lá? Jesus, ele é ungido por uma pecadora. Nós sabemos que a pessoa que está em pecado é uma pessoa que ainda não foi remida pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que quando se intitula alguém com pecado é porque ela ainda não experimentou o perdão completo de Deus. Então, todas as vezes que eu citar no texto a palavra pecadora, você vai similar com esse título. Amém? Versículo 36. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele responde: dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amaria mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Queridos, eu queria que você acompanhasse comigo esse cenário, do qual um fariseu, na época o fariseu era aquela pessoa bastante religiosa, que achava que estava cumprindo direitinho a lei, mas nós sabemos que não era alguém segundo o coração de Deus por certas atitudes a qual eles faziam. Então esse fariseu, chamado Simão, convidou Jesus para ir para a sua casa.
Chegando lá, a gente sabe que Jesus se reclina à mesa, com certeza ele convidou eles iriam cear, estar em comunhão ali naquele momento. Então chega essa mulher, ela chega por trás de Jesus, ela não encara Jesus face a face, ela chega por trás, e assim que ela chega, ela já se coloca quebrantada diante de seus pés, e aí a gente vê que ela começa a chorar, enxuga as lágrimas, enxuga os pés de Jesus com as suas lágrimas, derrama o seu perfume, faz todo aquele momento que a gente conhece. E Simão, muito incomodado, ele se incomoda com essa atitude da mulher, né? Então ele chega até duvidar que Jesus realmente era profeta. Então por quê? Porque Jesus estava ali tendo contato com alguém que ele chamou de pecadora, né? Então assim, o que eu quero trazer para vocês, resumindo um pouco dessa história, quero trazer algumas atitudes que nós cometemos ou acometemos quando estamos em pecado, outrora quando pecamos, ou cometemos falhas, porque nós sabemos que isso é comum em nós, falhar e errar faz parte de quem nós somos, nós não podemos ser perfeitos e não seremos enquanto vivermos aqui. Mas eu quero trazer para vocês algumas atitudes da qual nós devemos estar fazendo, amém? Vamos lá acompanhar comigo? Nós sabemos que vários versículos bíblicos comparam dívida com pecado, né? E nós sabemos que quando nós devemos algo a alguém, quando nós temos uma dívida com alguém, nós, mesmo sem conseguir pagar aquela dívida, aquilo nos incomoda. De certa forma, aquilo gera um fardo em nós. Então não é fácil quando você tem uma dívida com alguém e você encara essa pessoa face a face. Então, muitas vezes, quando nós não conseguimos perdoar, não conseguimos pagar a dívida, nós queremos ser perdoados daquela dívida. Então, a gente vai entender aqui que o credor é Jesus e que nós somos os devedores, né? Então, mesmo sabendo da história, que Jesus ele já perdoou as nossas dívidas, e as nossas dívidas comparadas aos nossos pecados, nossas falhas, mas nós queremos compreender mais através dessa atitude dessa mulher. No versículo 38, como eu falei, ela possivelmente tinha uma dívida com Jesus, né? Com certeza essa mulher ela precisava de um milagre, ela precisava ser curada, tratada ou perdoada. Então eu quero que você leve em comparação a dívida com o pecado dela, com a falha, com o erro dela, né? Ela estava na casa de uma outra pessoa comum como ela que também errava. Só que ela chegou a fazer certas atitudes, até atitudes com Jesus, que talvez Simão não teve, né? Então ela chegou a fazer o quê? Primeiro ela chega por trás. Ela não conseguia talvez encarar Jesus, sabendo que ela estava errando, sabendo que ela era realmente alguém que estava em pecado, ou uma pecadora mesmo. Então ela não conseguia nem chegar, primeiramente, à frente de Jesus, olhando nos olhos dele, mas ela se achega por trás e se prostra, e se quebranta e chora, porque com certeza ali ela carregava algum peso espiritual. E muitas vezes, diante de Jesus, nós somos como essa mulher, que quando nós erramos, estamos em pecado, falhamos, traz-se sobre nós um peso, e esse peso nos traz vergonha. Quantas vezes a gente não já errou, não já falhou e teve vergonha e de Jesus, teve até vergonha da presença dele, porque aquilo nos constrange. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que quando estamos errando, aquilo vai incomodar ele, entristece a ele. E se você tem a consciência de Cristo, você sabe, muitas vezes você vai sentir vergonha de estar na presença dele. Assim como essa mulher talvez sentiu vergonha, não conseguiu olhar nos olhos de Jesus. Outra atitude que nós temos muitas vezes, diante de Cristo, quando erramos ou estamos em pecado, é querer nos esconder. Assim como Adão e Eva fizeram no paraíso, eles se esconderam, a vergonha era tão grande, o peso talvez era tão grande que eles se esconderam de Deus, porque eles sabiam que Deus era santo e eles não conseguiam estar no mesmo ambiente que Deus, então eles se sentiram muito errados naquele momento e se esconderam. Muitas vezes nós somos assim, muitas vezes quando nós estamos errando em pecado, nós não queremos às vezes nem estar na casa de Deus, porque nós nos sentimos indignos de estar na casa do Senhor Jesus. E talvez com essa mulher tenha sido dessa forma. Só que ela teve a atitude, ela teve uma atitude de sair de onde ela estava e ir buscar aquele credor que perdoaria mais lá na frente a sua dívida. Você consegue me entender?
E muitas vezes diante das pessoas, como nós reagimos? Nós costumamos ser atores e atrizes diante das pessoas. Muitas vezes nós disfarçamos, desconversamos sobre o que estamos passando, quanto na verdade o que nós deveríamos fazer é confessar as nossas culpas uns aos outros para receber cura, como fala em Tiago 5,17. E muitas vezes nós somos como Simão. Simão também era uma pessoa que falhava e errava, mas é muito mais fácil para nós julgar o outro, condenar o outro, chamar o outro de pecador, do que reconhecer que nós também temos falhas, erros, também pecamos. Não é verdade? Então, diante das pessoas, talvez nós somos como Simão. Com certeza, Simão ele carregava algum peso, carregava algum erro. Não é possível, Simão não era perfeito. Mas ao invés de reconhecer que ele precisava de Jesus, aquele que estava dentro da sua casa, foi mais fácil para ele julgar aquela mulher que estava aos pés de Jesus, fazendo uma atitude que talvez Jesus esperava dele. Simão, em outras versões, era chamado de leproso. Então, com certeza, né, Jesus já devia ter curado ele da lepra. Então, o mínimo que ele poderia ter feito nesse dia era, em agradecimento, se prostrar aos pés de Jesus. Mas ele resolveu fazer uma outra atitude diferente daquela mulher. E o que fazer? Né? O que fazer quando nós estamos assim, levando a vida que não agrada a Deus, quando realmente a nossa vida não está tão cristã como Deus espera que nós estejamos, porque também a gente sabe que não é fácil sermos cristãos. Passamos por provações, dificuldades, tentações diárias, mas nós devemos prosseguir o caminho, completar a corrida a qual nós fomos chamados. Então, diante desse versículo 38, eu consigo tirar aqui 3 coisas da qual aquela mulher teve. Diante de Jesus, 3 atitudes que é algo que eu sei que Deus espera de nós, quando estamos realmente fazendo algo que não agrada o coração dele. Primeira coisa, a gente pode perceber que com certeza aquela mulher se arrependeu de algo, ela estava arrependida de algo, ela estava desesperada por perdão, ela estava ali diante dele arrependida. A segunda coisa que a gente pode perceber é o quebrantamento dela. Ela não era uma pessoa que tinha dura cerviz, ela é uma pessoa que conseguiu se curvar diante do Mestre e sabia quem Jesus era. Então ela reconheceu. A terceira coisa é o reconhecimento. Primeiro, arrependimento. Segundo, quebrantamento. Terceiro, reconhecimento. Primeiro, ela reconhece quem ela é, como pessoa que falha. E segundo, ela reconhece a pessoa da qual está ali com ela, que é o próprio Deus. Ela reconhece o poder, a onisciência, presença e potência de Deus. Aquele que estava ali, que podia perdoar as dívidas dela, que ela ia sair dali totalmente curada e sarada de qualquer mal que fosse. Então ela reconheceu a autoridade de Jesus naquele lugar. Contrário de Simão, ela não chegou a duvidar de quem ele era. Mas muito pelo contrário, ela reconheceu o poder de Deus. E em Tiago 4,6, ele fala, né? Deus, ele não se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Com certeza essa era uma atitude humilde dessa mulher. E nós sabemos que quando nós temos o espírito de altivez, Deus ele vai resistir. Quando nós somos soberbos, Deus ele vai resistir a nós. Mas quando nós temos um coração voltado para Ele, decidimos fazer o que é certo, nos achegar a Ele, confessar o nosso pecado, pedir perdão, fazer tudo isso que essa mulher também chegou a fazer, Deus ele vai vir com a graça dele sobre nós, porque nós estamos tendo uma atitude de humildade perante a Ele, reconhecer quem nós somos como falhos. E o que não fazer? O que eu quero que você não pegue daqui da atitude de Simão. Como eu falei para você, Simão ele chega até chamar Jesus de mestre, mas ele chega de uma certa forma a duvidar que Jesus realmente era o profeta, porque Jesus estava tendo uma conversa com uma mulher que era pecadora. Então, Simão, né, ele não atenta para o que Jesus podia fazer por ele, muito pelo contrário, ele acabou esquecendo da presença do próprio Deus dentro da sua casa. Nossa, se você hoje tivesse a oportunidade de chamar Cristo e convidar Ele para estar agora na sua casa, qual seria a sua atitude perante a Ele? Eu, com certeza, não sei, mas eu iria fazer de tudo para estar aos pés dEle. Porque eu acho que quando nós temos um anseio pela presença dEle, pela pessoa de quem Ele é, entendemos quantas vezes fomos perdoados por eles, nós queremos ter essa atitude como essa mulher.
Porque nós sabemos que diante dele nós somos tão pequenos, diante dele nós somos tão falhos. Mas ele é que nos concede graça, mas ele é que nos concede o perdão. Então, algo que Simão errou nesse momento foi de não reconhecer a presença de Deus dentro da sua própria casa, de não saber que ele estava lidando com o próprio Deus, que ele podia pedir o que ele quisesse ali naquele momento. E o mais importante, que ele podia adorar o próprio Deus. Jesus, ele retruca com Simão, a partir do versículo 44, 45 e 46, e Jesus, ele vai chegar para ele e vai dizer: poxa, Simão, você está reclamando que essa mulher derramou perfume, está lavando os meus pés e beijando os meus pés. Mas você não teve coragem, né? Como se Jesus dissesse assim, de ao menos me dar água para lavar os meus pés. E no versículo 45, não saudou ele com um beijo, e no 46, não ungiu com óleo. Jesus, ele faz esse questionamento com Simão. O Simão estava julgando a mulher, ao invés de estar fazendo tudo isso que Jesus talvez esperasse dele, ou não esperava dele, né? Então, muitas vezes nós somos assim como Simão, nós julgamos o pecado do outro, nós acabamos sendo hipócritas e não reconhecemos quem nós somos e o que nós precisamos fazer diante da presença dele. E Mateus 7, do 1 ao 3 fala, né? Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Esse versículo ele é bem claro quando fala que muitas vezes nós temos essa cegueira espiritual. Nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos, mas queremos enxergar o defeito do outro, sabendo que nós somos as próprias pessoas que temos mais defeitos. Então, a mulher, nós devemos ter essa atitude como ela, que mesmo envergonhada, ela foi em busca daquele que poderia perdoar a sua dívida. Né? Ela se curvou, ela se quebrantou, ela reconheceu quem Jesus era e o adorou com tudo que ela tinha. O que ela podia fazer por Jesus ali, ela fez. Ela usou os seus cabelos. Ela pegou talvez o seu perfume mais caro, o último perfume que ela tinha. Talvez ela colocou todo o perfume ali. Ela queria dar o melhor dela. Ela usou as suas lágrimas, como eu falei em Salmos no início. Às vezes ela não tinha palavras ali naquele momento, mas Deus sabia do coração dela. Ele sabia que ela o reconhecia como Senhor. Não precisava nem ela falar nenhuma palavra, mas através da atitude dela, da forma como ela estava na presença de Deus, ele entendeu o que ela queria. Ele entendeu o que ela estava fazendo, porque ele é Deus. E muitas vezes o peso do pecado em nós, ele vai fazer duas coisas. A primeira coisa, quando nós temos algo pesado em nossas costas, quando nós carregamos um peso espiritual, quando nós estamos com um fardo muito pesado em nossas costas, nós temos duas opções. Ou o peso ele vai te fazer ir para frente, ou o peso ele vai te fazer ir para trás. E quando nós temos uma dura cerviz, é quando nós temos o peso que está nos levando para trás, nós nos tornamos soberbos e orgulhosos, ao invés de reconhecer, se quebrantar e se curvar, a gente permanece disfarçando uma santidade. Ou então a gente começa a disfarçar para as pessoas que está tudo bem, mas quando na verdade não está. Então muitas vezes para nós é muito mais fácil levar o peso para trás e empinar o nosso nariz do que nos curvar diante de Deus ou até mesmo de pessoas que podem estar orando por nós. É muito mais fácil disfarçar que está tudo bem do que contar para outra pessoa quem nós somos de verdade, o que nós temos feito de verdade, quando ninguém está vendo. Porque na verdade o que vai importar é isso. Nós não podemos esconder de Deus nunca. Nós podemos esconder de pessoas o que nós somos, podemos aparentemente aparecer pessoas que nós não somos, mas para Deus nada se pode esconder. Não tem como esconder nada de Deus. Não tem como esconder quem nós somos, porque nós somos criatura dele, foi ele quem nos criou, então ele nos conhece, ele nos sabe. Ele sabe de todas as coisas. Então, o que te faz curvar? Né? Ou o que te faz andar com altivez? Você não precisa mais disfarçar o seu erro, nem as suas dores. Coloque para fora, fale com quem pode resolver o seu problema. Muitas vezes nós
É tão fácil para nós contar algumas coisas bastante importantes na nossa vida para quem não vai resolver, para pessoas que não vão nos ajudar, do que realmente contar para aquelas pessoas que vão nos ajudar e contar realmente para a única pessoa que pode realmente estar nos perdoando, que é Jesus. E sobre o perdão, ele vai falar lá no versículo 47 a seguinte coisa: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Como eu falei no início, eu quero fazer uma comparação agora com vocês. Eu quero que vocês imaginem que aquela pessoa que estava com a dívida maior era aquela mulher, e aquela outra pessoa do exemplo que Jesus deu, que estava com a dívida menor, 50 denários, era Simão. Então, quanto mais eu sou perdoado, isso quer dizer que eu tenho me achegado mais a Ele. Porque se eu tenho pedido mais perdão a Ele, é porque eu tenho reconhecido mais que eu sou falha. Não, então, quem é muito perdoado é porque muito ama. Então, quando eu cometo muita falha, em todos os momentos que eu estou cometendo falha, seja algo grande ou pequeno, não sei, eu chego para Ele e eu reconheço que eu errei naquilo. Então, eu sou perdoada. Eu não sei se você já experimentou a paz de Deus quando você está em um momento ruim, quando você está cometendo algum erro, um pecado contra Ele. Não sei se você já experimentou essa paz de chegar até Ele e totalmente com esse peso, com algo que precisava ser liberado, algo que precisava ser tirado, um fardo que precisava ser recolhido. Não sei se você já teve essa experiência de chegar para Ele e falar para Ele tudo o que estava acontecendo, apesar dele saber, e você experimentar a paz do Senhor. Eu já tive momentos assim. Eu já tive um momento de chegar para Ele e dizer: poxa Deus, de novo, eu falei de novo nisso, eu errei de novo naquilo. E você experimentar o perdão de Deus, você sentiu o alívio por aquilo que você falou para Ele. Você começa a sentir Ele tirando aquele fardo que estava pesado nas suas costas. Não sei se você já teve essa experiência com Deus, eu já tive essa experiência com Deus. E eu comecei a sentir, talvez como aquela mulher, quando Ele vai falar no final, vai em paz, eu comecei a sentir aquela paz. Porque é isso que a presença dEle traz para nós, é paz. O reino dEle é isso, é trazer paz também. Então, a grandeza de Deus se aperfeiçoa em tudo isso. Quando nós chegamos até Ele, quando nós somos muito perdoados, porque nós estamos buscando muito mais para reconhecer as nossas falhas. E nós vamos muito mais amar a Deus, porque nós vamos nos questionar e chegar para Ele e perguntar e dizer: poxa vida, que Deus é esse que eu confessei mais uma vez, é isso que eu fiz, que Deus é esse, Senhor, que mais uma vez Tu me perdoa. Eu não sou nem digna de perdão Teu, mas mais uma vez Tu me perdoa. Então, que Deus é esse? Então, quanto mais nós chegamos e Ele nos perdoa, mais nós amamos Ele. E é assim que funciona. A tendência é funcionar dessa forma. Então, aquela mulher talvez era aquela pessoa que estava com uma dívida bem maior. E por isso ela conseguiu talvez chegar a Ele com toda a emoção, com tudo que ela tinha. E é por isso que talvez ela se curvou, se quebrantou, ela não se importou se ela era pecadora, não se importou na casa de quem que ela estava. Porque muitas vezes nós temos vergonha do que as pessoas vão pensar e vão falar de nós, enquanto na verdade nós temos que ter vergonha do que Ele pode pensar de nós, porque a pessoa mais importante é Jesus. É Ele que importa, é a opinião dEle que vai importar, é a presença dEle que vai importar para nós. Então eu quero que você entenda que é isso que Ele requer de nós. São atitudes assim que Ele requer de nós. Dívida não paga traz vergonha, afastamento e preocupação. A falta de paz, de permanecer no mesmo ambiente que até mesmo nossos irmãos. A falta de paz de permanecer num ambiente que eu sei que a presença de Deus vai estar lá. Então, quando nós não somos perdoados da nossa dívida, com certeza isso vai trazer vergonha, isso vai fazer com que a gente venha esfriar, venha se afastar e venha fazer com que a gente venha se preocupar. Talvez perder noite de sono nos preocupando. E isso vai gerar uma falta de paz. Então, por isso que quando Jesus se aproxima daquela mulher, e Ele fala no versículo 50, Ele vai dizer, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então, se a fé dela a salvou, Jesus está querendo dizer que a atitude dela
de sair de onde ela estava e ir até ele e fazer tudo aquilo que ela fez, uma atitude de fé, tinha salvado ela de alguma dívida, de algum pecado, de alguma falha, de algum erro. Você consegue me entender? E quando ele fala, vá em paz, é porque com certeza a gente pode pensar que ela talvez não estava tendo um momento de paz, não estava tendo paz. E aí ele fala, vá em paz. Aí é ele quem traz a paz. Nós fazemos guerra, mas é ele quem traz a paz. A paz vem dele. Então, se nós queremos ter esse Deus que traz paz, e nós queremos ter paz ao levantar, ao dormir, a tudo aquilo que eu fizer, eu sentir paz, a minha paz de espírito, a minha consciência tranquila, eu preciso me achegar a ele. Porque não existe uma consciência cristã, não existe vida cristã, sem entender que nós precisamos ser todos os dias remidos pelo sangue, sem entender o que ele fez na cruz por nós. Porque todos os dias o pecado vem, todos os dias bate a nossa porta, escolhas, decisões que precisamos tomar, mas é todos os dias que a gente se achega a ele. É como todos os dias nos alimentar. Se você almoçou hoje, o almoço de hoje não vai servir para amanhã. Então a palavra de Deus hoje, ela não vai servir para amanhã. Ela vai ficar dentro de você, ela vai permanecer dentro de você, porque ela não volta vazia. Mas amanhã você precisa comer novamente a palavra. Você precisa se alimentar. Então da mesma forma o perdão. Todos os dias nós temos algo para chegar para ele, para dizer, Senhor, eu errei aqui, eu falhei aqui, me perdoe. Seja algo pequenininho ou algo grande, não importa. Ele vai te perdoar. E é ele quem nos traz essa paz. Quanto mais eu me achegar aos pés de Jesus com as minhas falhas e coração quebrantado, mais serei perdoado. Quanto mais perdoado, mais eu amarei a grandeza de Deus. Jesus, ele é a presença que precisa produzir em nós arrependimento e não remorso. Sabe, eu nunca me conformei com a história de Judas. Eu nunca me conformei, cara, como que Judas não compreendeu o tempo que ele viveu com Jesus, como é que ele não compreendeu o evangelho tão simples que Jesus carregava. Sabe, todas as vezes que eu leio essa passagem que Judas tira a sua própria vida, eu não consigo entender algo dentro de mim que me incomoda, algo dentro de mim que não me traz algo bom, porque quando eu vejo que alguém quer tirar a sua própria vida, isso é algo que me incomoda bastante. Quando eu vejo pessoas se suicidando, é algo que me incomoda bastante. Quando eu vejo pessoas com remorso e não arrependimento, é algo que me incomoda bastante. Então, quando eu vejo a história de Judas, poxa, Judas poderia ter esperado mais um pouquinho. Poderia ter se achegado para Jesus e ter falado, poxa, Jesus, eu te traí. Eu te peço perdão, eu me arrependo. Mas ele poderia ter feito isso e não ter tirado a sua vida. Só que, ao invés de arrependimento, porque o arrependimento ele precisa produzir um fruto, que é uma nova atitude, ele teve um remorso. O remorso dele foi tão grande que ele acabou tirando a sua própria vida. Ele talvez não se achou digno para estar no mesmo ambiente que Jesus. Ele se achou tão derrotado, tão destruído, tão miserável, que ele acabou tirando a sua própria vida. Sabe, se ele tivesse compreendido o propósito do evangelho, ele teria tido a salvação. Sabe, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, outros discípulos falharam com Jesus, mas mesmo assim estavam com ele e reconheciam quem eles eram, e Jesus os amava. Jesus também amava Judas. Não pense que por você talvez ser João, porque é mais próximo, você vai achar que Jesus também não ama aqueles que o traem ou que o negam. Não, ele é o mesmo Deus. O nosso amor por ele pode mudar. Podem existir pessoas que amam mais ou menos, mas o amor dele é único. O amor dele é suficiente. Ele ama você independente de você ser Pedro, independente de você ser Judas, independente de você ser Maria Madalena, não importa. Ele ama você e o amor e o perdão dele não muda. Eu quero que você entenda isso nesse dia. E eu quero falar para você. Queria que você pensasse agora, qual é o seu peso? Hoje, nesse momento, nessa hora. O que tem te trago peso? Você tem sentido o peso? O jugo do Senhor Jesus sobre você é suave. E o fardo dele é leve ou precisa ser leve. Então, se você não tem esse jugo suave, esse fardo leve, talvez você não chegou para Jesus, não confessou os seus pecados. Talvez você não tenha tido essa vida de arrependimento.
outra vez tenha sido só remorso, ou você talvez tenha vergonha de mostrar quem realmente você é. Sabe, mas não precisa ter vergonha, porque Ele é quem te conhece no oculto. As pessoas podem conhecer o lado bom de você, o lado bonitinho, o lado que ninguém mostra. Mas Jesus, Ele conhece o lado que você não mostra. E isso é o mais importante, sabe? É isso que vai fazer a diferença de você para uma outra pessoa. É isso que fez a diferença daquela mulher para Simão. Em quem nós temos sido? Quem nós temos sido? Fariseu ou pecadores que se arrependem, sabe? Jesus, Ele está em busca de um povo que entende que precisa dele. Jesus, Ele não está atrás de um povo que apenas quer a ambição por as coisas que Ele pode oferecer. Jesus, Ele não quer simplesmente entrar na sua casa e talvez ouvir o que você tem para falar, mas Ele quer fazer algo. Ele quer fazer algo em você. Sabe quando você convida Jesus para cear com você, como Simão fez, quando você convida Jesus para entrar dentro de você e fazer morar dentro da sua casa, que é o seu coração? Não é certo que você permaneça a mesma pessoa. Não é certo que você tenha as mesmas atitudes errantes. Então eu quero dizer para você, se você vive essa vida dupla, de ter um dia pedindo a Jesus para entrar dentro de você, no seu coração, e permanecer a mesma pessoa que você era. Então eu quero dizer para você que você ainda não tem vivido ainda o verdadeiro Evangelho, você ainda não tem conhecido o verdadeiro Jesus. Porque quando se conhece Jesus, não tem como se ser a mesma pessoa, se tornar a mesma pessoa. Você se torna outra pessoa diante dele. E é um processo, nós entendemos, mas não tem como permanecer o mesmo diante da presença dele. Como nós temos reagido ao pecado? Nós temos escondido, omitido, disfarçado, como eu já falei. Nunca foi sobre a quantidade de falhas ou pecados cometidos, mas sobre a quantas vezes nos aproximamos de Jesus quando erramos e o que trazemos diante dele. Como eu falei, não é sobre a quantidade que você está devendo. Jesus, Ele nunca fez distinção de 500 para 50. Jesus, Ele nunca vai fazer distinção de quantas vezes você errou, se você errou mais do que o teu colega. Não é sobre a quantidade de vezes que você falha, mas é sobre a quantidade de vezes que você se aproxima dele. Porque Ele tem prazer em você, Ele tem prazer quando você se aproxima dele. Muitas vezes Jesus permite certas coisas só para ver a sua reação, porque sabe que você vai se aproximar dele. E é isso que Ele quer se aproximar de você. Ele quer que você se sinta amado. Porque Jesus, Ele ama tanto o fariseu, como Ele ama também a pecadora. Não sei qual você tem sido, mas Ele ama você. Eu quero que você entenda que Ele ama você. Não importa a sua falha, o seu pecado, Ele ama você. Um coração arrependido, quebrantado e reconhecedor do poder de Deus para conosco. É isso que Ele requer de nós. Amém. Eu espero que essa mensagem tenha surtido algum efeito sobre a sua vida hoje. Eu quero que você agora, diante do que tudo que nós ouvimos hoje, diante do que foi ministrado, eu queria agora que você colocasse a mão no seu coração. Mas antes disso, se você realmente deseja se consertar com Deus, se você tem sentido o desejo de realmente voltar para Ele de verdade, tratar Ele como realmente Ele merece ser tratado, se você entende que muitas vezes você foi como Simão e hoje necessita ser como aquela mulher, se muitas vezes você realmente estava andando tanto tempo com um peso, mas mesmo assim se mostrou com uma dura serviço, porque não queria reconhecer quem Jesus era, porque ficou com medo dele bagunçar a sua vida, porque muitas vezes nós somos assim, nós temos medo de reconhecer quem Ele é, porque nós não queremos que Ele bagunce, porque quando Ele entra, Ele faz uma bagunça, mas é uma bagunça positiva, é uma bagunça que vai trazer salvação e vida para você. Eu quero dizer para você que se você é essa pessoa que quer hoje voltar para os braços de Jesus, reconhecer quem Ele é sem medo nenhum, você tem liberdade para fazer isso. Se você volta hoje para a casa do Pai, se você quer se reconciliar, se você quer fazer um novo plano de vivência com Ele, escreve aí no chat, eu quero viver mais disso, eu quero viver mais de Deus. Eu reconheço que eu preciso de mais, eu volto hoje. Não sei, mas faz algo, faz essa atitude perante a Ele. E eu quero orar por você, eu quero orar com você, que entende essa mensagem, que entendeu o que Jesus é na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, agora nesse momento. Repete essas palavras que eu vou estar orando. Amém? Senhor Deus, Pai, eu reconheço, Pai, que eu necessito
mais de Ti. Eu reconheço que talvez eu não tenha vivido a vida que o Senhor tem e quer para mim. Eu reconheço, Senhor, que eu sou falha. Eu reconheço que eu sou o pecador, mas que eu preciso ser remido por Ti, Pai. Eu reconheço que eu preciso ter atitudes, assim como aquela mulher teve. Eu reconheço que eu preciso ser quebrantado, que eu preciso me arrepender, que eu preciso reconhecer quem Tu és. Perdoa, Pai, as minhas falhas. Perdoa os meus pecados. Tira o peso das minhas costas. Faz eu conhecer o Teu jugo que é suave e o Teu fardo que é leve. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos que Jesus fez hoje na sua vida. Amém. Eu queria trazer agora a bênção apostólica. Já encerrando essa mensagem, espero que Deus tenha falado ao coração de toda a sua casa, toda a sua família. Eu sei que Ele fez isso, porque Ele é Deus e a palavra dEle não volta vazia. E eu queria que agora você possa novamente orar essa última oração, que é a nossa bênção apostólica. Amém? Senhor, abençoa poderosamente cada vida, cada casa, cada lar, Pai. Abençoa os filhos, os maridos, as esposas. Abençoe as crianças. Abençoe, Pai, cada pessoa que está nos assistindo, cada membro precioso da Tua casa. Ó Deus amado, que o Senhor venha poderosamente trazer cada vez mais esse coração, esse quebrantamento, esse se curvar, esse adorar, que nós possamos dar o nosso melhor a Ti, entender a Tua mensagem, entender que o Senhor nos ama, Pai. No nome de Jesus, que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. E se você crê, digita amém. Glória a Deus. Foi um prazer enorme estar trazendo essa palavra para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Amém. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Cante conosco. Ele nos ama. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Vamos juntos declarar: me ama. Ele 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 me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu amor e graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso e Ele me ama. Ele me
Pode declarar. Ele nos ama. Aleluia. Me ama. Ele 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 te ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.